hoje vai falar sobre formas de pensamento. O senhor José Cecílio é natural de Belo Horizonte, autodidata e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há 9 anos. Tenhamos todos uma boa palestra. Muito obrigado, Rúbia. Núbia, muito obrigado. Muito agradecido a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, agradeço a presença de todos. Para mim é uma honra estar nesse palco, porque aqui muitos homens e mulheres de enorme valor passaram, subiram aqui e deram sua contribuição para tornar esse mundo melhor, né, gente? E aí eu digo mesmo a vocês, parabéns por estarem aqui, porque com tantas opções que o mundo hoje oferece, nosso venerável irmão Ricardo estava falando agora há pouco, o mundo hoje faz tanto barulho, chama tanta atenção, quer tanto nos convidar para N coisas, né? E a gente precisa ter essa percepção do que realmente nos faz bem, do que realmente vai tocar verdadeiramente a nossa alma, né? O que nos interessa para o nosso estado, para a nossa evolução como seres humanos que somos, né? Nós temos a capacidade de decidir. Nós podemos e devemos optar, né? Cada escolha nossa repercute no todo. Então, vocês fizeram a escolha de estar aqui. E tem pessoas que estão assistindo, porque a palestra está sendo gravada. No futuro, as pessoas vão estar vendo também. Vão se dedicar tempo de vida para prestar atenção no que a gente está aqui, com muito prazer, trazendo, tentando contribuir um pouquinho, né? Então, eu volto a dizer, para mim, é uma honra estar aqui nesse palco. É um palco abençoado. Aqui esse auditório foi construído com uma intenção clara de trazer benefícios para toda a humanidade. O crescimento filosófico, o crescimento cultural, o crescimento da humanidade em geral é o objetivo básico da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E nosso mestre, o professor, o fundador, o professor Henrique José de Souza, quando teve a ideia e construiu isto aqui, já foi pensando no futuro, pensando em fazer. Tem um espaço onde a filosofia, as boas ideias, as artes, né, tudo que traga elevação moral, espiritual para o ser humano, tivesse um local apropriado, né? Então, estamos aqui, opção nossa, e eu agradeço a todos, as irmãs que acabaram de chegar, muito agradecido, uma honra estar aqui, vocês estarem aqui dando essa contribuição para a gente, todos que estão aqui. Tem gente que veio da Bahia, um casal ali muito simpático. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de um tema, gente, que eu particularmente tenho como assim, fundamental. É fundamental para a nossa liberdade. Tá? O que a gente vai falar aqui hoje, que são as formas de pensamento, aqui vamos passar os slides habituais, né? Vamos só dizer um pouquinho da Sociedade Brasileira Eubiose, um pouquinho. Nós temos, todo sábado aqui, como já foi dito, às 20 horas, palestras públicas, né? E a gente tem também os nossos... Acabei de fazer uma bobagem aqui. Espera aí. Pronto, já corrigi a bobagem. O importante, né, é corrigir sempre as bobagens. Não tem problema fazer, mas corrige logo. Não deixa piorar, não. Então, nós temos o curso de peregrino, gente, que é a porta de acesso à nossa escola. O que é a Eubiose? É uma escola filosófica e uma escola iniciática. Tá? Então, aqui a gente vai estudar os diversos ramos do conhecimento, nós vamos fazer análise das diversas correntes filosóficas, religiosas, que já existiram pelo mundo, que existem atualmente, e vamos tentar nos conhecer, que é o principal, é conhecer a nós mesmos, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual a finalidade da vida, né? O que é o ser humano. Quem de nós sabe aqui dizer que é o ser humano? É um ser altamente complexo. Nós somos altamente complexos, mas podemos nos conhecer. E não só podemos, nós devemos nos conhecer. Porque a chave para a nossa libertação é justamente o autoconhecimento. Então, a gente oferece o curso de peregrino, que é o curso preparatório para que você, depois de um ano fazendo o curso peregrino, onde você vai ter ali as bases, os conceitos iniciais, você depois tem uma sequência de mais 4 anos de estudo para penetrar depois na série interna, onde a gente vai, aí sim, dentro da série interna,
ter acesso aos conhecimentos que o nosso mestre deixou, o professor Henrique José de Souza, e que são as cartas revelações, que ele escreveu ao longo de vários anos, gente, datilografando uma maquininha Hamilton ali, e nos últimos anos ele nem enxergava, mas todo dia ele fazia ali as cartas revelação, que são cartas destinadas à humanidade. Então, começa pelo curso peregrino. Bom, o que são, então, formas de pensamento? Como eu disse, é um conceito que, se a gente conhecer e aplicar na prática, vai nos libertar. E o que a gente quer é isso, né? Eu acredito. Porque, hoje em dia, a gente está, mesmo sem perceber, a gente está preso a muitas e muitas coisas. E um fator fundamental para a nossa libertação é justamente conhecer o que são, como funcionam e como elas se agregam, formando egrégoras, né? Então, o que é uma forma de pensamento? Quando eu penso alguma coisa, eu pensei em alguma coisa, eu criei. Nosso pensamento é criador. Aqui na sociedade, a gente aprende isso logo nos primeiros dias, né? Todo pensamento, ele cria. Como também toda palavra é criadora, como também as emoções são criadoras. A gente não faz nada que não deixe um rastro ao nosso redor e que influencia quem está à nossa volta. E esse estar à nossa volta não só é imediato, né, as pessoas que convivem com a gente, nossos familiares, mas a gente influencia a sociedade que a gente está inserido, a gente influencia o país onde a gente nasceu, né, e a gente influencia todo o planeta e até o universo. O universo, como um todo, ele é um mecanismo altamente complexo e intrinsecamente relacionado, tudo está ligado a tudo. Então, qualquer movimento repercute no todo. Hoje em dia, a gente tem uma capacidade de entender melhor isso, né? Através das redes, né? A rede mundial de internet, a gente percebe que a gente está conectado via um aparelho eletrônico, né? Acontece uma coisa lá na China, a gente está sabendo imediatamente. A gente conversa e interage com pessoas do mundo inteiro. E aquilo fica gravado para sempre. Agora, isso é uma realidade que acontece, já acontecia, né? De maneira no meio espiritual. Tudo que a gente faz está intimamente relacionado ao todo. Daí a forma de pensamento. Então, tudo que eu penso, cria. Se eu penso que então, tiver um pensamento de amor a alguém, isso vai criar uma imagem de amor, né? Se eu tiver um pensamento de raiva, né, alguém fez alguma coisa desagradável, emitiu um pensamento de raiva, aquilo cria uma imagem. E aquilo se projeta e vai em direção à pessoa. Se a pessoa estiver aberta, se ela estiver com o campo áurico dela aberto, aquilo vai influenciá-la negativamente. Se um pensamento positivo, a pessoa estiver aberta ao bem, ao bom, ao belo, ela vai receber aquilo como um influxo positivo, né? Então, tudo que eu penso, eu criei uma forma. Veja bem a figura ali, ó. A figura da mocinha ali. A cabeça dela, olha lá, ela está pensando em várias coisas. E geralmente é assim, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente sentou para assistir televisão. Aí, a pouco a gente está lembrando de um boleto que a gente tem que pagar no dia seguinte, daqui a pouco a gente lembra de um problema que a gente teve de manhã, a gente lembra que brigou com alguém, fica tudo ali remoendo, né? Isso a gente chama de vrites, são uma série de pensamentos ali que vem girando na cabeça da gente. A gente fica daquela maneira ali, ó. Ou como esse outro rapaz aqui, ó. Ele está ali, ó, talvez ele está pensando ali numa coisa só agora, ele está ali concentrado num problema para resolver. Ele não pensa em mais nada. A vida dele agora é pensar no problema. Ele está preso naquilo ali, né? O mundo pode estar acontecendo tudo ao redor dele. Ele está pensando só naquele problema, ele está vivendo aquele problema. Então, ele está preso àquilo ali. E essas formas de pensamento, elas podem encontrar e vão encontrar repercussão em outras parecidas. E é aí que está o problema, um dos grandes problemas. Porque ao pensar numa mesma coisa, outras pessoas que estão pensando em coisas semelhantes, os pensamentos vão interagir, vão se somar, vão se fortalecer mutuamente. Tá? E, de repente, tem até um dito de Jesus. Jesus falou assim, quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei.
E isso é verdade, ele já estava antecipando para a gente o que é uma formação de egrégora. Quando 2 ou mais pessoas estão pensando na mesma direção, no mesmo objetivo, eles estão criando uma egrégora, né? E por que pode ser perigoso ou não? Se for uma egrégora, se for uma forma de pensamento que se associou a outras, com a intenção de prejudicar, com a intenção voltada para o mal, né? Aquilo vai ganhar uma repercussão. E essa entidade formada é uma egrégora. Então, nós temos egrégoras do bom, do bem e do belo, e temos egrégoras negativos, né? Do mal, do feio. E isso aí interfere não só na nossa vida particular, mas na vida de todos que estão ao nosso redor. Então, por que eu digo que é libertador? Porque se você consegue o autodomínio, você não vai criar formas de pensamento que te prejudiquem. E você vai perceber, quando você estiver sendo influenciado por egrégoras de lugares que você frequenta, ou, hoje em dia, de redes sociais. As redes sociais hoje estão criando egrégoras, muito perigosos alguns, muito positivos outros. Então, você precisa estar atento se você está sendo influenciado por isso. E você pode também utilizar isso para influenciar positivamente, né, as pessoas, o meio social. Então, você fazendo uso do que é uma forma de pensamento, do que é uma egrégora, a gente tem um grande mecanismo, uma grande arma, né, para ser utilizada para a gente ter um mundo mais pacífico, mais harmonioso, um mundo onde a gente possa conviver sem medo com os outros seres humanos. Hoje, a gente tem medo, né? A gente sai na rua e a gente não sabe se o outro ser humano que está na fila junto com a gente, que acabou de passar por nós, se ele, de repente, pode nos agredir, se ele é alguma fonte de perigo para nós. Isso é terrível, porque nós não estamos aqui para isso, nós somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, a gente deveria olhar o outro e o outro nos olhar como parceiros, como nós estamos fazendo parte de uma mesma coisa, de uma mesma realidade. Nós estamos criando a nossa realidade. E esse é o grande, vamos dizer assim, é o que nos cabe perceber, nós que estamos aqui hoje, né? Nós, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, nós já somos pessoas diferenciadas da maioria. Por quê? Porque justamente, né, Núbia, a gente já despertou. Não é isso, Ciro? A gente já despertou para a responsabilidade. Nós não estamos aqui no mundo para usufruir das coisas. Nós estamos aqui no mundo para construir, ajudar a construir uma realidade, né? Deus não consegue agir diretamente no mundo. Como que Deus age? Deus age no mundo através dos próprios seres humanos. Como que Deus ajuda uma pessoa necessitada? Através de um outro ser humano, através de uma associação de seres humanos. Para isso existe o Estado, para isso existem as instituições, elas foram criadas para isso, para cuidar dos seres humanos. Hoje a gente vê uma coisa invertida. O Estado está utilizando os seres humanos para si próprio, para se manter, para manter poder. As empresas, muitas vezes, usam as pessoas somente para poder, para acumular. Então, a gente está na hora da virada. O momento que a gente está passando hoje, gente, e eu queria que isso ficasse assim, que vocês refletissem em casa. A gente está num momento decisivo da humanidade. Eu penso que a gente tem hoje uma oportunidade enorme, única talvez, de fazer uma grande mudança. É um grande momento de inflexão na história da humanidade. Assim eu percebo. Posso estar errado, mas eu sou autodidata, eu pesquiso, eu sou um estudioso da vida, desde que eu me entendo por gente. Criancinha eu já ficava analisando as coisas, querendo entender o porquê, analisando os comportamentos, e eu fui estudando, procurando respostas. E aí eu passei por várias correntes filosóficas, religiões, e li demais, milhares de livros, enfim, buscando encontrar um sentido para a vida, buscando me entender, me encontrar nesse mundo. E o que eu fui descobrindo, e cheguei até a ser ateu, tá? Cheguei a ser ateu também. Mas depois eu fui vendo que não fazia sentido, sabe? A própria ciência hoje, ela está num momento que ela também está fazendo uma inflexão.
Né? Muitos e muitos cientistas hoje percebem, já descobriram o óbvio, que a vida não é só o material. Né? Hoje você tem vários cientistas dizendo, e os estudos que estão aí de física quântica, e quanto mais eles estudam, né, mais eles vão percebendo que há uma inteligência por trás. O mundo não pode ter sido feito de acaso. Tem um cientista recentemente deu uma informação num podcast, ele falou que matematicamente é impossível que o acaso tenha construído a realidade que a gente observa, que eles como cientistas observam. É impossível, matematicamente impossível. Tá? Então, porque são tantas as condições que tem que entrar ao mesmo tempo em sintonia para que a coisa esteja funcionando como funciona no universo, que é impossível. Então, nós estamos num momento que os cientistas estão descobrindo isso, que já se falava nos textos védicos, já se falava nos textos mais antigos que a humanidade tem acesso. E que nos textos que a gente estuda aqui na Sociedade Brasileira de Obiose, a gente estuda a sabedoria iniciática das idades. Não é isso, nossa irmã Eunice Eustáquia está aqui nos prestigiando. A gente aqui tem acesso à sabedoria das idades, aquela sabedoria que é preservada há milhões de anos. E isso está sendo hoje revelado para o comum das pessoas. Nós temos hoje, gente, a comunicação nunca foi tão capaz de unir as pessoas como hoje. Nunca na história da humanidade não teve um momento sequer em que a comunicação estivesse tão aberta, tão disponível. Né? Então, você pode usá-la para todos os contextos, logicamente. Mas aí que está, nós que já despertamos, e mais uma coisinha, as mudanças do mundo nunca foram feitas por grandes agrupamentos. Podem estudar a história. Toda mudança, grande mudança no mundo, foi feita por um pequeno grupo de pessoas. Não é, Lília? Um pequeno grupo de pessoas com um ideal definido e que imprimiu naquilo ali a sua essência, a vontade, a garra, a determinação. Né? Aquilo moveu o mundo. Como também o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E a gente está sempre aberto a querer saber o porquê, para quê. Para que me aconteceu tal coisa? Por que funciona assim? Por que é assado? Isso é que move o mundo, são as perguntas, e é um grupo de pessoas que, ao encontrar respostas, ela vê que há uma saída e vai em direção àquilo, e a massa segue atrás. Então, nós precisamos de pessoas líderes, pessoas que indiquem o caminho, mas que mostrem esse caminho de maneira prática. Não adianta falar aqui palavras e palavras bonitas, escrever compêndios enormes, se eu, na minha vida prática, não exercitar. Concordam comigo? Não adianta bulhufas. Né? Como se diz, é o exemplo que arrasta. Você pode falar para o seu filho assim, não fuma, não fuma, não fuma. A hora que ele estiver fumando cigarro, acabou. A tendência é que ele vai seguir. Nada contra quem fuma, estou só dando um exemplo. Mas é o que você faz é que chama a atenção das pessoas. E o que você faz teria que ser reflexo de quem você é por dentro. E o que nós somos internamente? Nós somos deuses. Nós somos perfeitos. A nossa essência é divina. A personalidade, ela é imperfeita, ela está em construção. Justamente, a gente está aqui nos aperfeiçoando. A gente tem que olhar os defeitos e corrigir dia a dia, aprimorar o que está dando certo, né? Mas a gente está aqui para crescer. Agora, a nossa realidade íntima, nós somos, como o nosso irmão leu aqui o poema dele, nós somos uma realidade de luz, de consciência. Então, nós temos que fazer com que essa luz, essa consciência, esse reflexo divino, essa centelha divina que mora em nós, que ela haja através de nós. Como eu disse agora há pouco, Deus precisa de nós. Nas nossas mãos, nos nossos pés, na nossa boca, nos nossos pensamentos. Deus precisa, está nos convidando o tempo todo. Né? O mestre aqui, o nosso mestre JHS, dizia que a gente só iria entendê-lo o dia que nós fôssemos reflexo dele. O dia que a gente conseguisse um reflexo dele. A mesma coisa você pode dizer de Jesus. Um cristão só vai ser um cristão genuíno quando ele for um reflexo de Jesus Cristo.
Um budista só vai ser um budista genuíno no dia que ele for um reflexo de Buda. O Krishna, por aí vai. Todos os mestres disseram a mesma coisa. Sois deuses. Vocês têm o poder de mudar o mundo. Mas qual mundo a gente está falando? A gente tem o poder de mudar o nosso mundo interno. E aí não é só o poder, não. Para quem já está iniciado nos reais propósitos da vida, isso passa a ser um dever. Não é uma escolha assim aleatória, não. É uma escolha de responsabilidade. Quanto mais você entende o que é a vida, você se entende, mais você se percebe da sua responsabilidade na construção de um mundo melhor. Eu posso mudar e devo mudar o meu mundo interno. Não é, Cláudia? A Cláudia é uma pessoa que está aí sempre fazendo essa busca de se autoconhecer, de aprimorar e de pôr em prática. Gente, e a coisa é altamente contagiante. É por isso que eu falo, a prática nos mostra que funciona. Basta você sair de um dia rancoroso, com raiva, brigado com todo mundo, você sair de cara feia, e o mundo vai dar tudo errado no seu dia. Né? Tem aquela frase, quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. A resposta é imediata. Agora, saia feliz. Saia de casa já cumprimentando sua esposa, seu marido, seu filho, feliz, cumprimentando, conversando com os passarinhos, com as flores, com as árvores. Sai de casa cumprimentando seus vizinhos, as pessoas que você encontrar na rua. Sai dando um sorriso. Só com um sorriso no rosto. Sai conversando com as pessoas de igual para igual. O seu mundo vai ser um dia leve naquele dia, o seu mundo vai estar tranquilo, você vai deitar no final do dia satisfeito. E aquilo vai transmitir, outras pessoas vão ser contagiadas com o seu sorriso, pela sua alegria e pelos seus pensamentos. Vamos voltar então nas formas, pensamento. Eu posso interagir muito com o mundo através dos meus pensamentos. Se a gente se todo dia você fizer, por exemplo, antes de sair de casa, você fala assim, você pensa em paz, alguns conceitos que todo mundo almeja, não só para si, para o mundo. Paz, alegria, sabedoria, amor. Pensa todo dia nesses conceitos. Fica com eles na cabeça. Pensa bastante na paz. Aí você imagina as formas, por exemplo, uma pomba branca, é um símbolo de paz. Toda hora fica pensando na paz, fica imaginando as pessoas convivendo em paz, fica criando isso. Isso está criado, isso está projetado, isso vai influenciar as pessoas com as quais você conviver naquele dia, isso vai tomar uma proporção, vai se juntar com outros pensamentos parecidos, vai formar egrégoras, e nós temos um grande egrégora hoje já formado. A história da humanidade, a humanidade sempre fez coisas boas e coisas ruins. Sempre pensou coisas boas e coisas negativas. Não é mesmo? Sempre tivemos emoções positivas e emoções negativas. Então, tudo isso foi formando egrégoras. O que é uma egrégora? Vamos ler ali, ó. O que é egrégora? Força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais, proveniente de duas ou mais pessoas reunidas em grupo. Então, força espiritual é uma força, ela age no mundo, não é uma coisa bobinha. Eu pensei uma coisa aqui, ela é uma força, ela age no mundo. Se eu uno esse meu pensamento com a corrente que já está por aí, que já tem um egrégor, eu somei, eu acrescentei a minha parcela naquele egrégor. Nós temos, então, dois principais egrégoras no mundo, e todo mundo sabe disso, o do bem e o do mal. Não é? Então, se eu emito um pensamento de paz, para qual lado que eu estou acrescentando? Para o lado do bem, do bom e do belo. Se eu emito um pensamento de ódio, eu julguei ali na balança do mal uma forcinha a mais. Eu julguei a minha responsabilidade ali. O primeiro a ser atingido pelos meus pensamentos, pelos meus atos e palavras, quem é? Quem é o primeiro? Eu mesmo.
Eu mesmo sou o primeiro a sentir. Então, até por alto amor, né, a gente deveria pensar só coisas boas, fazer só coisas boas, emitir só pensamentos, emoções agradáveis. Eu sei que é impossível, claro que é, no momento é, mas é a nossa meta, é a nossa meta. Porque se a gente quer um mundo de paz, o meu mundo precisa ser de paz. Não posso ser igual adolescente, né? Acho que muita gente aqui teve ou tem filho adolescente. O adolescente, na sua rebeldia, quer mudar o mundo, mas o próprio quarto é uma bagunça, né? Não adianta nada. Eu quero ser, eu brigo, o mundo tem que melhorar, todo mundo, o governo, não sei o quê, as instituições têm que melhorar, mas o meu mundo interno é uma bagunça, é um caos. Que hipocrisia que é essa, pô? Não adianta. Mais uma vez, Jesus falou, né? Por que você está olhando o que está no olho do outro, se você próprio tem aí? Tira primeiro o que está no seu e depois cuida do outro. Na verdade, a gente, quando cresce espiritualmente, a gente percebe que a gente tem que preocupar com o outro. O outro é problema dele. A única pessoa com a qual eu tenho que preocupar sou eu mesmo. Porque eu vou responder por tudo que eu fizer, por cada pensamento que eu estou emitindo. Sabe? Não existe assim, você está andando na rua, joga um papel na rua e deixa para lá e segue, não. Você vai ter que voltar e catar aquele papel, meu amigo. Se não for agora, pode ser daqui a 1000 anos, mas aquele papel vai estar te esperando. Porque foi você que lançou. Não tem desculpa. Está gravado, está registrado. Não há como fugir disso. A mesma coisa, se eu fiz um bem, para qualquer que seja, como está no Evangelho, lá por menor dos menores, se você fez o bem, você faz parte da corrente do bem. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Vamos ver alguns exemplos de egrégora, através da história. Guerras, deuses e egrégoras. Por que eu pus ali deuses e egrégoras? Porque a gente teve algumas civilizações, né, que tinham deuses, por exemplo, Moloque e outros deuses, que eles tinham uma ânsia por sangue, por medo, por raiva, eles se alimentavam disso. Então, eles provocavam guerras, para nas guerras eles se nutrirem do medo, se nutrirem do sangue, da raiva. Agora, o que eram esses deuses, então? Se nós estamos estudando egrégoras agora, aqui. Formações, eram egrégoras. Egrégoras. O que uniam, ajudavam, serviam para unir o povo. Eles tinham um objetivo, e eles faziam, esses egrégoras se fortaleciam e exigiam que você combatesse os outros povos que tinham seus egrégoras, os seus deuses formados. Então, isso aí gerava movimentos de guerra entre os povos, para que um aniquilar o outro. Tá. Aí você fala assim, não, mas isso é coisa do passado. Não existe mais hoje, né? Será? Nós não temos guerra mais hoje. Não tem país aí se digladiando. Tem país aí que um quer liquidar literalmente outro país. Não existe? Está acontecendo, é só olhar na internet. Hoje nós temos acesso. E se a gente está? Beleza. Mas o mundo evoluiu, a humanidade está evoluindo. Parece que não está, né? Estamos evoluindo. Tá, aí você pega assim, e os times de futebol? E os partidos políticos? E as grandes corporações? Será que elas não são egrégoras também, que são resquícios disso aí? Não põe a gente também uns contra os outros? De repente você está no estádio de futebol, você levou sua família para se divertir, você está vendo um jogo de futebol. Daqui a pouco começa uma briga entre torcida lá, e está lá, a pessoa faz assim, coisas impensáveis com o outro torcedor. Passa o tempo, ela vai presa, ela chega em casa, depois ela fala assim, poxa, ou ela está lá na cadeia e fala, por que eu fiz aquilo? O cara é meu amigo, a gente trabalha junto. Ah, mas ele é do time tal, eu sou do time tal. Naquele momento, ele foi envolvido por uma força, ele fala assim, poxa, eu não sei de onde veio aquilo, eu estava fora de mim. Ele estava sendo assediado por um egrégora, que de repente é um egrégora antigo, que foi só mudando de forma. Ele não deixou de existir. Ele foi se ajustando, né? E hoje ele está aí de um time de futebol. Gente, não estou falando contra o futebol, não. Eu mesmo adoro futebol. Jogo minha peladinha, adoro.
Mas é o cuidado para você não chegar no fanatismo. O fanatismo faz você entrar numa corrente de egrégora e, de repente, você está atuando contra a sua vontade. Você está fazendo o que a egrégora quer que você faça. Agora, vamos pensar isso no consumo. Você tem marcas. Não vou citar nenhuma aqui, mas todo mundo sabe de marcas aí mundiais, né, que tem os seus logomarcas, né? Você olha para aquele símbolo, você já identifica o que é, o que produz e quais os valores que estão associados àquela marca, né? Quais os valores. Então, eles fazem propagandas caríssimas, lindas, associando a marca a determinados valores. Aí você adquire aquele produto, consome aquele tal produto, para que você fazer parte daquele egrégor. Você se identifica com aqueles valores. Na verdade, às vezes você nem gosta. Não é seu gosto, mas você vai pela onda. Porque são forças muito poderosas. Por isso que eu falei que é o conhecimento e o uso prático disso no dia a dia nos liberta. Porque você pode perceber que há uma manipulação para você consumir determinada coisa, para você gostar de determinado assunto ou não gostar de outros, para você gostar querer que o concorrente seu seja esmagado. Por quê? Não, vamos conviver pacificamente. Pode ter vários times de futebol, várias empresas concorrendo. Vamos trabalhar com harmonia. Então, se a gente perceber essa manipulação, e ela é feita por quem entende do assunto, porque esse conhecimento que a gente adquire, as pessoas que estão trabalhando para manipular a humanidade, eles têm esse conhecimento. Ou você acha que eles são bobinhos? Você acha, Adriano, que quem está nas grandes corporações, quem está movendo lá as marionetes lá das grandes somas de dinheiro que circulam pelo mundo, eles não conhecem isso? Óbvio que conhecem. Então, vamos pensar aqui. Nós tivemos Hitler, nós tivemos Mussolini, nós tivemos Átila, Gengis Khan. Eram egrégoras. Formaram-se egrégoras. E eu estou falando para vocês uma coisa muito para se pensar. Não estou colocando tese, assim, não estou defendendo tese, estou lançando sementes para vocês pensarem. Será que quando eu hoje me associo a um partido político que defende uma tal coisa, eu não estou sendo... indiretamente, eu estou ligado a essa corrente que veio lá da antiguidade, que quer que eu liquide o outro, para que o meu egrégor prevaleça? É coisa para se pensar. Nós temos que ser livres pensadores. Um livre pensador, ele questiona tudo. Ele pergunta o porquê das coisas. Ele é um filósofo natural. Ele não precisa entrar em faculdade nenhuma, mas ele é um filósofo. E o que um filósofo faz? Investiga, quer saber as causas, quer saber o que acontece, se mudar aqui, se mudar ali, por quê, para quê, quem foi que fez, quem foi que inventou, que leis que estão ali. Não é? Então, é como assim, tem uma pessoa muito querida nas redes sociais que ela dá um exemplo assim: se você vê uma poça de água, você está andando e tem uma poça d'água ali. A maioria das pessoas vai passar, vai desviar da poça e vai embora. Beleza, a maioria vai fazer isso. Alguns vão parar e vão falar: mas por que essa poça está aí? Aí vão ver que está caindo água lá do teto. Tal. Ah, tem uma goteira. Opa, tem uma goteira. Ah, legal, beleza. E continua, vai embora. Alguns vão mais além. Mas essa goteira por quê? Aí vão subir no teto, vão cavucar, vão descobrir o porquê da goteira. Esse é o filósofo. Ele não se contenta. Aí ele vai querendo saber mais e mais e mais e mais, entendeu? Não sem fim, não sem fundo. E é assim que o livre pensador, o filósofo natural, o eubiota, as pessoas que são abertas, devem se posicionar na vida, sempre querendo entender, para não ser manipulado, para não ser cardume, para não ser mais um na manada. A gente tem que ter consciência própria. Tiracínio. Nós temos a luz, nós temos uma luz no coração, né, o amor, e nós temos uma luz na mente, que é a inteligência. São dons divinos. Isso nos diferencia. Né? Nós temos 4 reinos. Nós temos o reino mineral, o vegetal, nós temos o reino animal. Quem fala que o homem é animal, está enganado, nada a ver. Nós somos o reino hominal, outra realidade.
Estamos bem acima, porque justamente nós temos o quê? A mente. A mente nos diferencia dos demais reinos da natureza. Mas, acima de nós, tem outros reinos, tem o angélico. Nós podemos subir também o nosso grau de consciência. Como é que um anjo pensa? Como é que um anjo age? Né? Podemos começar a nos questionar isso aí. A gente pode antecipar o futuro. É um conceito que a gente usa muito na sociedade aqui. Né? A gente trazer o futuro para agora. Fazer um saque contra o futuro. Nós podemos fazer um saque contra o nosso futuro. Por que eu vou esperar para estar melhor daqui a 10 anos? Tá, posso ser agora, melhor amanhã, não posso? Posso ser melhor daqui a pouquinho, eu posso sair daqui um pouquinho melhor e tratar melhor a minha esposa quando eu chegar em casa. Eu melhorei. Um pouquinho que eu melhorei. Como eu estou interligado, gente, esse que é o barato da história. Nós estamos todos ligados. Não é firula, isso não é blá blá blá, não. Não é filosofia barata, não. Isso é uma realidade. Estamos todos intimamente, assim, subatomicamente interligados. Nada passa despercebido no universo, nada. Não tem como ficar no fundão da sala e o professor não está vendo, não. Não tem jeito. Está tudo sendo registrado. Nós estamos nos registrando. Tem um poeta, Rabindranath Tagore, um poeta indiano, que é lindo. Quem puder ler os poemas dele, são maravilhosos e bem espiritualizados. E tem um que ele fala assim, que tem dois pássaros numa árvore. Um está se deliciando com os frutos, o outro está observando. Assim somos nós. A nossa personalidade está vivendo no mundo aqui, experimentando as coisas. Né? Apanhando, sofrendo, vendo coisas boas, ajudando, sendo ajudado, criticando. E o nosso espírito, a nossa parte imortal, está observando. Está só coletando os dados. E a gente está jogando tudo para ele. É como se fosse um grande pendrive, um grande arquivo, um grande HD externo. Né? Tudo que a gente experiencia aqui está sendo registrado, ele está tomando conta, está anotando. E quando chega a hora que a gente vai, esse corpo aqui inevitavelmente vai seguir o caminho próprio, né? Vai acontecer o fenômeno da morte, que é só o corpo que morre, né? Mas a nossa essência continua. Vocês acham que todo esse pendrive, tudo que a gente carregou, vai ser deletado? Vai ser esquecido? O papelzinho que eu joguei no chão? A raiva que eu tive de alguém? O chute que eu dei no cachorro? Acabou? Apagou? Não existiu? Não. Sinto muito dizer, não. Vai tudo ser devidamente assistido, devidamente revelado de novo para nós. Nós vamos nos deparar com tudo e fazer a nossa análise crítica de tudo aquilo que a gente fez. E ali a gente vai depurar. Isso aqui foi bom, vou guardar para a minha eternidade. Isso aqui não foi bom, vou corrigir. E quando eu novamente tiver a oportunidade de assumir um corpo físico, adentrar essa realidade aqui, tridimensional, tudo aquilo que eu experienciei vem como tendências. Tendências positivas e tendências negativas. Desde cedo a criança já apresenta, né? Facilidade para uma coisa, dificuldade para outras, tendência a coisas desagradáveis. Para isso existe pai e mãe, né? Avós, professores. Temos um professor aqui nos assistindo. Para que serve o professor, o pai e a mãe? Para corrigir as tendências negativas. Porque se a gente não corrigir em casa, todo mundo sabe. As mães falaram para a gente, se você não aprender aqui pelo bem, o mundo vai te ensinar, né? De maneira desagradável. Então, a gente está aqui para isso. E as formas de pensamento, os egrégoras, existem para isso. Estou pondo aqui um exemplo de uma egrégora muito legal. Isso aqui é a Copa de 70, todo mundo lembra disso. A maioria que viveu a época, né? E nós tínhamos até um hino que tocava, né? 90 milhões em ação, de uma hora que falava assim, todos juntos vamos para frente Brasil, tudo é um só coração. Quer dizer, o próprio hino mostrava que naquele momento o Brasil todo estava ligado com um foco, um objetivo. As nossas emoções, nosso desejo, nossa vontade estava direcionado para fazer com que aquele time de 11 ali jogadores fosse campeão do mundo.
E a gente conseguiu, né? E você pode perguntar, né? Quando você está lá, os que fizeram parte sentiam essa energia, se motivaram por elas. Outro personagem aqui, todo mundo conhece. Até quem viveu a época sabe. O aura que foi criado, o personagem, ele não era só um ser humano. Ele era muito mais, representava muitos valores. Não é verdade? Todo mundo torcia. Tenho certeza que ninguém mais assistiu corrida de carro depois que ele se foi. Nenhum de nós assistiu mais. Mas a gente parava, no domingo as famílias se reuniam. E a gente assistia as corridas. A gente não entendia nada, mas a gente assistia e torcia. E fazia com que ele tivesse uma força extra. Né? Teve uma corrida que ele estava já desidratado, só tinha quinta marcha no carro, e ele conseguiu, ele foi. Na hora de levantar, no pódio, ele não tinha força nem para levantar o troféu. De onde ele tirou aquela força? De nós. O egrégora formado. Alimentou ele. Por aí vocês vejam, gente. Por que ele não vai, então, canalizar? Vamos fazer um exercício, assim, no dia a dia? Eu quero propor para vocês que estão aqui hoje, para vocês que estão assistindo. Vamos fazer um exercício prático, uma vivência durante essa semana. Vamos pensar coisas boas? Vamos nos sintonizar com a egrégora do bem? Bem, bom e belo. Tudo que é bem, que é bom e que é belo. Né? O bem é o que há de melhor, é o divino. Né? O belo é o que nos atrai para o divino. Você olha uma paisagem linda, você sente Deus, você quer melhorar de vida, você quer fazer o melhor de você. Você vê uma orquestra tocando uma música maravilhosa que te convida em direção ao bem, não é verdade? E o bom é justamente a gente agir em relação a fazer coisas boas, positivas. Então, convido assim, cada um de nós, durante a semana, durante os próximos dias, faça o exercício de se conectar todo dia. Escolham 3 palavras, 3 conceitos. Eu vou sugerir 3. Paz, amor, sabedoria. 3 conceitos, só esses. Paz, amor, sabedoria. Concentre nesses 3 todo dia. Durante várias horas do dia, você lembra dos conceitos. Paz, amor, sabedoria. Depois vocês podem ir acrescentando os outros. Saúde, felicidade, harmonia, fraternidade, união. Outra trinca boa, fraternidade, união fraternidade, união e harmonia. Por aí vai. Vão acrescentando outros. Eu garanto para vocês e quero que vocês me cobrem. Uma próxima palestra que vocês vierem aqui, ou pela internet, que a palestra vai ser gravada, está sendo gravada, vai ser colocada no site oficial da Eubiose, eubiose.com, né, Eubiose Oficial. Vocês depois comentem lá, quando assistirem essa palestra, se vocês fizeram a experiência e que resultado deu. Eu quero ver depois lá. Eu garanto para vocês, com absoluta certeza, que se vocês mentalizarem todo dia, pelo menos esses 3 conceitos, paz, amor, sabedoria, mentalizando, mas assim, com emoção, porque o que carrega, o que dá força para o egrégora, para a forma de pensamento, é a emoção. Tá? Então, vocês pensem na paz, no símbolo de paz, o símbolo que vocês imaginarem para a paz. O mais tradicional é a pomba branca. Imagine a pomba branca envolvendo vocês, envolvendo a sua casa, envolvendo o quarteirão onde vocês moram, envolvendo a cidade que vocês moram, envolvendo o país, envolvendo o globo terrestre. Amor. Todo mundo sabe, né? Imagina aí o que significa amor para vocês, uma imagem de amor. Façam isso. Sabedoria. Porque se a gente tivesse os 3 conceitos bem arraigados, o mundo transforma na mesma hora. Então, se a gente fizer esse exercício, eu tenho certeza que ao final de uma semana, vocês vão ter resultados práticos. Tá? Então, isso que eu gostaria que vocês fizessem. Né? Nós temos aqui... só mais um tiquinho. Esse aqui é o egrégora. O PAX é um globo azul com essas 3 palavras em amarelo dourado. Tá? Não é um círculo, é um globo. Então, isso aí é um egrégora, né, que você pode se imaginar sendo envolvido por ele, um grande globo azul te envolvendo. Aí, como eu disse, você depois pode imaginar a sociedade envolta nele, e com as 3 palavras, PAX, em amarelo dourado. Isso dá uma proteção, isso te cerca, você vai se nutrir
dos valores assim, do bem, do bom e do belo. Você vai ter, internamente, o diapasão de você, espírito, vai se alinhar com isso aí. E as suas atitudes vão melhorar, consequentemente. E o PAX, pax, em latim significa paz, mas em sânscrito significa comunhão de pensamentos, que é exatamente o que a gente está tratando aqui hoje. Egrégora é uma comunhão de pensamentos alimentado pela emoção. É uma comunhão de pensamento alimentado por emoção. Aí você forma uma egrégora, você alimenta o egrégora e o egrégora te alimenta. Fica uma coisa, uma interação contínua. Cada integrante do grupo fortalece o egrégora. E o egrégora fortalece cada componente do grupo para que o componente continue fazendo, seguindo com aqueles objetivos para qual ele foi criado. Assim também as nossas formas de pensamento. Se eu ficar com uma forma de pensamento obsessiva, eu vou ter a tendência a fazer determinada coisa de maneira obsessiva. E aí, você, se estudando, percebendo que você tem um pensamento recorrente, você pode fazer uma autoanálise e aí você fazer uma limpeza disso aí. Você pode limpar, você perceber que, poxa, eu estou tendo muito pensamento de medo. É um pensamento, o medo é uma coisa terrível. O medo paralisa, o medo atrai aquilo que você tem medo. Tá? Todo mundo sabe que se você tem medo de cachorro, o cachorro vai aparecer para você. Se você não quer que uma coisa aconteça, você fica pensando, a coisa vai acontecer. Então, assim, se você sempre pode usar para os dois lados. Se você atrai o que pensa, se você consegue mudar a sua realidade, se eu tenho medo de cachorro, o cachorro vai aparecer para mim, eu posso fazer a analogia que se eu desejar paz, a paz vai acontecer para mim. Mas agora tem um detalhe, vamos pensar sempre no mais abrangente possível, não só a paz na minha vida, mas a paz para a humanidade. Aí você ganha uma força muito maior, porque temos bilhões de pessoas desejando paz. O mundo inteiro quer paz. Uma minoria quer a guerra, que é o contrário, é uma minoria, barulhenta, mas é uma minoria. A maioria quer simplesmente viver a vida em paz, com tranquilidade, ter a sua vida normal. Não quer nenhuma confusão. Então, se eu pensar na paz para a humanidade, quantos milhões, bilhões de pessoas estão pensando na paz para a humanidade, pensando na paz, eu vou me associar a esse egrégora. Esse egrégora vai ganhar uma força, a minha força. E, por correspondência, o egrégora vai me alimentar. Eu vou ter a tendência a mudar, a alinhar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas emoções com a paz. Não é natural, não é simples. Não estou inventando nada, estou só mostrando uma coisa simples. Então, a gente pode e deve trabalhar esses conceitos para que a gente mude o mundo. Como eu falei no início, nós estamos num momento de inflexão a nível mundial. Muitas coisas estão acontecendo. Aliás, estão acontecendo coisas demais. A gente não dá conta. A gente liga o celular, é notícia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lugar. A gente não dá conta de assimilar. E nem devemos tentar, porque senão a gente enlouquece. Então, o mundo está passando por grande transformação. É um momento perfeito. Por quê? Na Sociedade Brasileira de Obiose, tem vocês vão ver no nosso símbolo, a gente está escrito lá, spes messes in semine, é o nosso lema, spes messes in semine, uma frase latina que traduzindo significa a esperança da colheita reside na semente. De que eu estou falando o tempo todo aqui? De sementes, né? Pensamento, eu falei desde o início, pensamento cria, é uma semente, é um bija. Uma palavra, ela cria. Eu posso destruir a vida de uma pessoa com palavras. Eu posso elevar uma pessoa com uma palavra, com um gesto, com um pensamento, às vezes. Às vezes você está vendo duas pessoas em conflito. Eu não posso interferir, nem devo, mas eu posso mentalizar as duas em paz, as duas se abraçando, as duas se reconciliando. Aquilo foi gerado, aquilo tem força, e se eu desejar aquilo com amor, verdadeiramente à vontade, aquilo vai impulsionar, vai ter uma força e vai ser direcionada para aquelas duas pessoas em conflito. Aquilo tende a acontecer.
Pode ser que no momento, não, eles estão ali engalfinhados. Ali agora deixa. Mas quando cada um for para a sua casa, aquela minha intenção vai chegar em cada um deles. E daí a pouco um está ligando para o outro e pedindo desculpa, gente. A gente pode interferir, a gente deve interferir no mundo, através das nossas sementes. A esperança da colheita reside na semente. Estamos lançando sementes o tempo inteiro. A gente convive com... Nunca na história da humanidade se conviveu com tantas pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente estava na Idade Média, para você encontrar um outro ser humano, às vezes demorava meses. Você estava lá na sua vidinha, lá na sua tribo, ou você dentro do castelo, demorava um tempão para você se relacionar com outra pessoa, diferente, de fora. Hoje a gente relaciona aqui o tempo todo, e a gente entra na internet e está relacionando, está vendo de tudo. Isso tudo é semente, isso tudo a gente tem que fazer aquela filtragem para ver o que a gente deve assistir, o que a gente deve incorporar para a gente não ser manipulado pelas forças, né, que não querem o nosso bem, que só querem nos usar. Então, esse é o alerta, cuidado com as coisas. E o segundo alerta é o que a nossa divina mestra aqui, Dona Helena Jefferson de Souza, repetia sempre, gente. É uma coisa muito simples, mas altamente eficaz. Vigilância dos sentidos. Vigilância dos sentidos é justamente isso. Você prestar atenção. O que eu estou pensando? Quais as emoções estão passando pelo meu coração? O que eu estou emitindo para o mundo? O que eu estou desejando? Eu preciso mesmo agir desse jeito? Eu preciso mesmo ir atrás desse objetivo? A gente tem que estar se questionando. Porque, às vezes, um objetivo que a gente está correndo atrás, a gente está igual cachorro atrás do rabo, não tem sentido nenhum para a nossa vida. Será que realmente aquilo é nosso, ou a gente está sendo envolvido por uma egrégora de consumo, uma egrégora de uma empresa, uma egrégora de um partido, uma egrégora de um sistema, não sei, um sistema filosófico, de uma religião, nós temos que prestar atenção. Tá? E fazer a nossa opção por atuar pelo egrégora do bem. Então, para terminar, aqui já a nossa próxima palestra, que vai ser no dia 4 de outubro, com o nosso venerável irmão Carlos Joia, falando sobre a criação do universo. Mas, já está na hora de terminar. Então, voltando aqui ao que eu pedi para vocês, vamos fazer a experiência. Vamos, durante os próximos dias, mentalizar com emoção, em cima da paz, do amor, da sabedoria. E a hora que a gente estiver já craque nisso, toda hora a gente está lembrando, opa, não vou brigar com o fulano não, porque eu estou mentalizando a paz. Opa, esse pensamento não está legal, faz parte do outro egrégora. Vamos lembrar, tem 2 egrégoras gigantescos se digladiando no nível astral. Se digladiando, um querendo destruir o outro. O do mal e o do bem. O do bem não agride, mas o mal agride o tempo todo e quer destruir o do bem. O do bem trabalha em silêncio. E a gente sabe que ele vai vencer, mas a gente pode acelerar esse processo. Para que a gente vai esperar que daqui a 1000 anos a sociedade, a humanidade esteja em paz? Se eu posso trabalhar agora, e funciona. Pensamento, emoção, atitude, palavras. Isso aqui tem um poder, gente. A palavra tem um poder imenso. E hoje em dia, torna a falar, comunicação é o que está mudando o mundo. Pela comunicação, hoje você consegue acessar milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Por isso também que tem tanta gente estudando isso. Você pode falar a mesma coisa de variadas maneiras. Não é? Você pode ser polido, educado, você pode cuidar de cada palavra, porque cada palavra é um bijan, é uma semente. Ela foi lançada, ela não volta. Ela foi lançada, ela vai germinar. E você é o jardineiro, você é o responsável por aquela semente. Você vai ser chamado a responder por aquilo que floresceu no jardim dela. Eu lancei uma semente de espinho ali no coração dela. Se germinar, quem vai colher não é só ela, não. Eu vou estar junto na colheita. Agora, se eu desejar o bem para a nossa irmã Núbia aqui, que está sempre aqui todo sábado, trabalhando aqui pela obra. Se eu desejar uma coisa de paz, de amor, de sabedoria, vida próspera, de fraternidade, de união,
de alegria, de prosperidade, né? Isso são sementes lançadas. Se germinar, ela vai colher e eu também. Então, vamos fazer boas escolhas. É isso que eu estou convidando vocês. Eu garanto que vocês vão ter resultado. No mais, muito obrigado. A Sociedade Brasileira de Abiose está aberta a todo e qualquer ser humano, as portas estão abertas, podem entrar, não precisam fazer parte, se não quiserem estudar, mas a gente está sempre de portas abertas, de braços abertos para acolher qualquer ser humano. Tá? Nós temos lá em cima nosso templo, pode ser visitado aos sábados e domingos. Nós temos lá irmãos, sempre lá para uma conversa, para você. Tem um lugar lindo, maravilhoso lá para você passar uns momentos de paz, de reflexão. Está difícil a vida aqui, dá uma subidinha lá, fica um tempinho lá, tem jardins maravilhosos lá. Fica lá um pouquinho, conversa com alguém, você vai voltar renovado, volta para a luta aqui do dia a dia renovado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Agora, nós temos 5 minutinhos, podemos estender mais 5, se alguém quiser fazer pergunta, estou à disposição. Alguém quer aproveitar, perguntar alguma coisinha? Ou acrescentar, quiser dar uma opinião, acrescentar alguma coisa, o momento é agora. Vamos ali para o nosso maestro Ciro. Está ali, por favor. Vai te dar o microfone aí. Está vivo? Então, com relação às egrégoras viciantes, né, que são essas questões das drogas, essas questões do alcoolismo, as dificuldades que as pessoas passam em reverter esse quadro, é justamente o que você falou, né, de que os egrégoras interagem, né, com os propósitos. Então, eu gostaria que você pudesse explicar melhor nesse sentido, aí, por conta desse mundo aí que está bem... Muito obrigado. Eu me esqueci. Ótima lembrança. É muito complicado, gente. Depois que a pessoa chegou no nível de dependência, seja do que for, tem gente que é dependente do outro, né? Tem gente que é dependente de afeto, tem gente que é dependente de uma droga, tem gente que é dependente de várias coisas. Até um determinado ponto a pessoa consegue sair sozinha. Depois é muito difícil. Algumas drogas, então, é quase impossível. E é isso mesmo, além do poder da droga, ou além daquela situação que a pessoa tem uma carência, às vezes precisa estar ligada a determinada coisa para tentar se completar, um vazio que ela tem, ela tenta suprir com uma situação, com alguém, com uma droga, com o que quer que seja. Quando isso chega a um determinado ponto, esse egrégora é tão forte, porque quem é viciado numa pedra de crack, por exemplo, ele não está sozinho na parada. Infelizmente não está. Né? Ele está ligado a vários dependentes também, que tem aquele mesmo objetivo de fuga, que busca aquelas mesmas coisas. Então, o egrégor oprime a pessoa. Outros, né? Depressão, suicídios, coisas mais, tudo, a pessoa vai sendo oprimida e chega uma hora que ela não tem força. Por isso, é importante a gente estar atento, porque às vezes a pessoa está do lado da gente, feliz da vida, vivendo uma vida normal, de repente você tem uma notícia de que a pessoa fez uma coisa impensada, ou de que a pessoa está envolvida em determinada coisa, porque a gente não conhece, a gente vê a casca das pessoas, né? A gente não conhece, a gente não tem muita empatia. Eu quero fazer uma palestra em breve sobre empatia, tá? E a gente precisa estar atento. Se a gente fizer esse exercício, né, de ver o outro, primeiro ver a gente, olhar para a gente, nos conhecer mais profundamente. O que nós somos, afinal de contas? Nós somos só um conjunto de músculos, ossos, e veias, e artérias e nervos? Não, nós somos muito mais. Vamos nos conhecer. Agora, e o outro que está do nosso lado? Às vezes a pessoa do lado, a gente convive com a pessoa há anos, uma esposa, um marido, um filho, e você não conhece a pessoa. Então, aí chega num ponto que a pessoa não dá conta sozinha. Por isso a importância do egrégora que vai contrabalançar isso aí.
Aí eu citei os alcoólicos anônimos, tem neuróticos anônimos, associações onde a pessoa, aí uma egrégora positivo, de acolhimento, de ternura, de abraçar aquela pessoa, de ajudar a pessoa se associa, ela, aos poucos, ali vai ter rituais, como toda egrégora precisa ter, vai ter símbolos, vão ter rituais, né, vão ter contatos ali frequentes. A pessoa, aos poucos, ela vai conseguindo sair daquela situação. Então, é muito importante a gente fortalecer esses grupos que tem pela sociedade. E a gente fazer parte, se a gente puder fazer parte, dedicar um pouquinho do nosso tempo, né, para uma associação dessa, porque hoje em dia a gente está sendo muito, e isso acaba interferindo em todo mundo. Ah, mas o fulano lá está drogado, problema dele, da família dele. Meu amigo, não é assim. Nós falamos aqui o tempo todo como a gente está interligado. Você está ali andando e o cara te assalta para te levar o celular para trocar por droga. Ah, não tem nada com isso? Tem. Você acabou de pagar por isso, pela sua frieza, pela sua falta de empatia. Vamos lembrar que nós somos uma unidade. Daí o termo em português, humanidade. Então, se eu cuido só de mim, se eu sou egoísta, eu estou me fechando para todo o resto. Se eu vejo o outro como parte de mim, e assim o é, cada um de nós aqui, a gente é parte um do outro, a gente está convivendo, a gente está trocando, a gente está crescendo uns com os outros. Né? Mesmo quando a gente discute, quando a gente troca ideias, a gente é diferente, que bom, as diferenças fazem com que haja crescimento. Então vamos ter acolhimento, vamos ter empatia, porque a empatia nos leva a movimentar, a fazer movimentos em relação ao outro. E quando eu ajudo o outro, o primeiro a ser ajudado sou eu. Então, vamos cuidar, são questões seríssimas, não tem como a gente fugir. Hoje a gente tem cidades no Brasil dominadas pelo tráfico. Nós temos lugares que o Estado não entra. E isso está acontecendo, já tem países já totalmente dominados. E aí vai ficando cada vez mais forte. Então está na hora da gente combater. Perfeito. Aí eu volto lá no começo da palestra. Eu não tenho como capacidade de ir lá e destruir esse egrégor, e de ir lá e resolver o problema a nível nem local, nem na minha cidade. Não tem. Mas eu tenho o meu castelo aqui. Esse latifúndio que Deus me deu, eu tenho responsabilidade por ele. Se eu trabalhar em mim, nós não falamos o tempo todo que nós estamos ligados, o que acontece dentro de mim acontece para todo mundo. Eu estou aqui, gente, se eu agora tiver um pensamento aqui de paz, de harmonia, mentalizo agora um grande Deva, um grande anjo de paz, as asas abertas sobre o mundo inteiro, um anjo maravilhoso, dourado, lindo, perfeito, emitindo paz para o mundo inteiro. Com aquele desejo de que realmente as pessoas que estão em sofrimento, que estão presas a um egrégora do mal, que elas se libertem, que elas encontrem a fonte interna, que é Deus que está ali dentro dela, e se fortaleçam. Nós acabamos de fazer aqui com que às vezes uma pessoa lá no Paquistão, lá na Arábia Saudita, ou ali do lado, aqui na esquina, desistiu de fazer uma besteira, resolveu que está na hora de mudar de vida. Nós fizemos isso, acabamos de fazer, com um único pensamento, mas com emoção, com um forte desejo de que realmente aquilo se concretize, já visualizando, esqueci de falar, visualizem, como a gente visualizou o anjo, visualiza aquela pessoa saindo da droga, ela lúcida, ela equilibrada, ela feliz, ela sendo útil à sociedade. Tem alguém na sua família, pense nessa pessoa, não pense nela, fulano, pensa o contrário, pensa ele saindo, ele liberta, ele feliz, ele contribuindo, você dando um abraço nele, ele cuidando da família dele, ele sendo útil à humanidade. Pense nisso. Você está numa situação difícil, já veja você diferente. Acontece. Eu garanto para você que acontece. Eu tenho várias situações que eu posso pessoalmente dizer. Verdadeiros milagres aconteceram na minha vida. Mas ele não acontece, o milagre não acontece assim, gente. O milagre ele é feito. Eu construo um milagre. Tá? As forças, Deus deu as forças estão aí, os elementais, as forças estão por aí. Mas quem canaliza, quem pega essas forças e fala assim, isso vai acontecer, sou eu. É você, é você, é você.
a minha vida vai mudar, eu vou sair desse problema, eu já estou me vendo feliz, já estou me vendo sem as contas para pagar, já estou me vendo fazendo as pazes com aquela pessoa, eu já estou me vendo isso, aquilo. O que você deseja, o que você realmente, se for uma intenção legítima, você não vai pensar em coisa, né? Ah, quero ganhar uma loteria sozinho, não. Pense em coisas legítimas, que vão acrescentar, vão te fazer um ser humano melhor. Deseje isso, ponha energia nisso, mentalize, já visualize aquilo acontecendo, você está vendo ali a coisa já acontecendo, é uma doença, já pense você saudável, ou a pessoa que você quer saudável, isso tende a acontecer, tem um poder fabuloso. Mais alguma pergunta? Algum acréscimo? Alguém quer discordar? Porque tudo que eu falei, gente, opiniões do José Cecílio. A Sociedade Brasileira de Obiose me deu fundamentos, me deu ensinamentos e orientações. Eu pego isso tudo e transformo e passo pelo meu filtro, como livre pensador. Eu não repito, eu filtro, analiso, tiro a minha verdade e o que eu entendo dessa verdade eu estou dizendo aqui. Mas está sujeito a erros de incompreensão, sujeito a erros de não falar, eu posso não estar falando com uma boa didática. Vocês podem estar entendendo também conforme vieses diferentes. Então, o importante é a gente ter coragem de agir, pelo bem, pelo bom, pelo belo. Isso é que me impulsiona a estar aqui. Isso é que impulsiona cada um, cada eubiota a estar aqui. Não impulsiona vocês a estar aqui. E não está vendo um futebol, ou está indo para uma festa. Vocês estão aqui com essa intenção, de melhorar a vida, de melhorar o mundo. Porque nós estamos cansados desse mundo, não estamos? Desse mundo de guerra, de discórdia, que você tem medo do outro ser humano, você não sabe se ele vai te trair, se ele vai te passar a perna, seja no trabalho, seja onde for. Chega! Vamos parar a partir de agora? Tá, então vamos trabalhar, vamos agir, vamos cavucar, tá? É isso aí. Muito agradecido, está na hora da gente ir para casa.